Carla Bertocco, que já foi da Artesp, hoje está no Conselho de Administração da Sabesp, também é uma estudiosa aí do assunto, tem muito a acrescentar aqui para nós. Eu queria te perguntar sobre contratos nessa área de infraestrutura, de serviços. Nós precisamos de algum aprimoramento? Tem alguma experiência internacional que poderia ser incorporada? A segurança jurídica, que é algo muito buscado por quem vem para esses grandes projetos de investimento. Como que está o termômetro disso tudo hoje, Carla? Vamos lá, Pedro, obrigada aí da questão. Eu acho que está... O desenho que a gente tem hoje, você falou do termômetro, né? A temperatura aqui em São Paulo, no sentido de atração de investimentos, continua alta. Quer dizer, a gente tem uma condição, talvez melhor até do que outras regiões, de atrair investimentos, principalmente pelo histórico de estar trabalhando com concessões e PPPs há muitos anos. A gente está trabalhando com isso desde o quê? 1997. Então, a gente tem com 98. Então, a gente tem muita experiência e, de alguma maneira, a despeito de você ter problemas, de você ter discussões sobre reequilíbrios de contrato, cumprimento e descumprimento de metas, o fato é que os serviços públicos melhoraram. E como a Veleda bem colocou, não é que o poder público se desincumbiu da atividade, ele só mudou o seu papel. Então, ele passa a ser aquele que planeja. Aí, em cima de planejar, ele tem que ter o conhecimento básico suficiente para modelar um contrato, preparar os instrumentos jurídicos, as discussões econômicas, discussões técnicas, tem que saber o que quer. Também não adianta ter um poder público que não sabe o que quer, porque aí o contrato não vai chegar em lugar nenhum. E, a partir disso, então, a fazer o processo licitatório e depois passar para a agência reguladora, que tem essa atribuição de fiscalizar o cumprimento desse contrato. Então, eu acho que o que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, e no setor de saneamento isso tem sido uma evolução importante, é dividir os papéis. Não dá para o mesmo sujeito fazer barba, cabelo e bigode. Ele planeja, ele define tarifa, ele executa serviços, como eram alguns serviços, né, lá atrás. Hoje você começa a ter essa distinção de papéis e, ao mesmo tempo, um sistema de checks and balances, né? Então, cada um vai controlando o outro. Eu acho que isso vai trazendo cada vez mais segurança jurídica, porque se você tem uma solução muito estapafúrdia, você vai ter um segundo que vai lá, né, com alguma propriedade, com papel, com legitimidade para questionar. Então, o sentimento que a gente tem é que o Brasil hoje, do ponto de vista de investimento, mesmo São Paulo, a gente compete com uma série de outros países desse bloco em desenvolvimento que o Aveleda já mencionou. Então, não adianta chegar lá fora e buscar dinheiro e falar, olha, somos de São Paulo, estamos aqui com um bom projeto. Quer dizer, esses projetos eles vêm evoluindo. Quando você fala de benchmarking, de referências internacionais, o que a gente percebe? Tem sido muito útil a gente se aproveitar do expertise trazido pelos organismos multilaterais. O Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eles atuam e suportam PPPs e concessões em vários países. E, com base nisso, eles têm condição de trazer um pouco do que se aplica em cada caso e tentar aplicar a nossa realidade local, que, mesmo dentro do Brasil, é bastante diversa, né? A gente tem, acho que, uns 4, 5 Brasis diferentes só para a gente cuidar aqui dentro. Então, acho que essa evolução tem sido muito representativa. Eu acho que a gente tem visto, né, uma evolução talvez maior em alguns estados que já atuam nesse regime há mais tempo, enquanto outros estados estão correndo atrás do tempo perdido, né? A gente percebe, por exemplo, em saneamento básico, os estados das regiões Sul e Sudeste são os que estão mais próximos da universalização, os que mais têm parcerias público-privada e os que mais investem, enquanto alguns estados de outras regiões, principalmente Norte e Nordeste, recebem menos investimento, têm menos participação privada. Então, esse movimento, né, de você distribuir mais. E aí, só um ponto para complementar até o que o Cláudio colocou, e que muito relacionado com a sua pergunta. Eu acho que depois que a gente percebe a importância das concessões, das PPPs, dos investimentos contratados nesse modelo, uma questão que parece ser um problema, um aspecto que só vem depois, eu brinco, é o bom problema. Você tem muitos leilões de rodovias, muitos leilões de saneamento, aí você vai questionar o quê? A capacidade da cadeia produtiva de atender a construção, a produção de bens, materiais, equipamentos naquele segmento. Então, o que a gente percebe é que, muitas vezes, falta, e talvez esses sejam papéis que podem ser desempenhados, por exemplo, pelo próprio governo federal, por instituições financeiras, que são os papéis de prover crédito àqueles que prestam serviços nessa modalidade de parcerias público-privadas, que tem uma peculiaridade na lei. Você só pode remunerar a contraprestação depois que o bem já foi construído e está sendo usufruído pela população.
Então, o parceiro privado tem que arcar com todo o custo anterior de construção. Então, o que a gente está percebendo aqui são modelos muito bons, mas talvez um complemento que dê força à cadeia de suprimentos, ao ecossistema de infraestrutura de forma mais global, seja um olhar de como financiar aqueles que têm que produzir e entregar para o Estado e só vão receber ao longo do tempo de fruição do serviço. E um ponto essencial dessas reformulações é o tempo de reavaliação, de readaptação que o contrato pode dar. Eu pergunto pelo seguinte, você falou 1998, se eu não fugir da escola, 26 anos nós temos já de experiência dessas concessões todas. Em 1998, nós não teríamos esse aparelho que nós temos aqui todos nas mãos com essa facilidade de trocar mensagens, né? Então o mundo era outro em 98. Como que você pode fazer uma concessão de 30 anos e não botar ali alguns prazos para a revisão desses contratos, sendo que a nossa vida muda numa velocidade muito mais rápida, né, Carla? Sem dúvida. Mas o mais legal é que a própria lei de concessões, apesar de ser lá de trás, de 95, ela já previu a modernidade como um dos conceitos fundamentais da execução da prestação daquele serviço público. É dever do poder público buscar modernizar aquele serviço que ele está prestando diretamente ou mediante um terceiro, que é o parceiro privado, e ele tem que ajustar o contrato, eventualmente ele vai fazer um ajuste na contraprestação, se for uma PPP, vai fazer um ajuste na tarifa, ou muitas vezes essa novidade até reduz custos, né? Quer dizer, você tem, por exemplo, né, a parte de iluminação de energia, você tem novidades importantes ali para considerar. Então, a própria lei de concessões trouxe esse espírito, o que às vezes tem que ser feito com algum cuidado é, como disse o Aveleda, é o estudo por parte do poder público, né, de quais são as melhores alternativas, preparar o gestor público para essa negociação e prever. O mais importante nos contratos é prever momentos onde todo mundo senta de novo na mesa, né, e com um procedimento público, transparente, que traz as principais demandas do usuário, como é que você vai ajustar ao futuro que estão todos enxergando naquele momento.